Corinthians 1, Palmeiras 0. Eu avisei. E agora, você confia que o Palmeiras vai conseguir virar no pasto e jogando para a torcida de teatro do Allianz Parque? Vamos começar então pela arbitragem, porque eu não quero me deter nisso. A arbitragem é uma bosta, o VAR é ridículo, o impedimento que o Palmeiras teve no seu gol é absurdo, mas é muito importante que a gente fale que isso não é contra o Palmeiras. A arbitragem é uma merda pra todo mundo. O Wilson Pereira Sampaio é ridículo, não é um árbitro de futebol nem razoável. É um absurdo a atuação dele, mas ela é um absurdo para os dois. O jogo não ocorreu, é claro que isso acaba beneficiando o Corinthians, por estar jogando em casa, pelo 0-0 ser um bom resultado a eles, mas a arbitragem é uma merda para todo mundo. Então eu não vou vir aqui cair nessa falácia de falar que o Palmeiras perdeu por arbitragem. O pênalti para mim não foi, mas não acho um absurdo dar. Teve o contato, acho uma jogada interpretativa, acho um absurdo o VAR chamar. Acho que jogada interpretativa é lance para árbitro de campo. De todo modo, não acho absurdo daquele pênalti. O Everton finalmente pegou um pênalti, né? Acho que o segundo pênalti bastante importante que ele pega. Ainda assim, não adiantou de muito, né? O Palmeiras teria perdido demais, aliás, né? Mas a gente vai discutir sobre as possibilidades de classificação, mas acho que perder de 1 ou perder de 2 não fazia tanta diferença a esse ponto, né? Dado que o Palmeiras está jogando em casa e dado que o Allianz apresenta ao clube também, né? Ao time. Bom, então não falo mais de arbitragem. É uma bosta, mas é uma bosta para todo mundo. Esse tipo de impedimento a gente tem 10 por rodada do Brasileirão, e a gente teve isso contra o Flamengo ano passado, né? Então, mas se o time quer ganhar, quer passar, não pode depender de milímetros. Tem que fazer 2, tem que fazer 3 e tem que ganhar. Eu não vou cair nessa falácia. Vamos falar de jogo. Eu avisei no pré-jogo, se o Palmeiras entrar para prolongar o jogo, entrar para empatar, vai perder. O Palmeiras não disputa uma Copa desde 2021, ganhou 2 em 2021, as 2 que tentou, ganhou. Jogando em casa e jogando fora, jogando o primeiro jogo e jogando o segundo jogo. Em 2022, já não teve sucesso nas Copas. Já contra o Atlético Paranaense existem sinais. Palmeiras perde o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense e não consegue reverter o resultado em casa, mesmo jogando com um time muito inferior ao seu. 2023 a mesma coisa. Começa essa piada de achar que o primeiro jogo é um jogo para se prolongar. É mata-mata, tem 2 jogos, tem que ganhar os 2. Não dá pra você jogar um jogo só e achar que vai dar. Não vai dar. E não deu em 2023, não deu em 2022, não deu em 2024. E mais uma vez o Abel entra em campo para prolongar o jogo. Ah, mas teve uma pressão inicial. Palmeiras igualou o ímpeto inicial do Corinthians. Palmeiras não fez pressão alta. Palmeiras não fez pressão alta o tempo... Porque assim, fazer pressão alta não é fazer pressão alta uma vez. Inclusive a vez que fez, conseguiu tomar uma bola. O Vitor Roque, se acerta o passe, a gente teria uma finalização sem goleiro. Fazer pressão alta é 20 minutos de pressão alta. Não é uma vez, não é 2 vezes durante o primeiro tempo. Palmeiras, no mínimo, o máximo que ele fez, aliás, no primeiro tempo, foi igualar o ímpeto do Corinthians. O Palmeiras não fez pressão alta. O Palmeiras aguardou o Corinthians jogar. Ah, mas terminou o primeiro tempo com 6 finalizações para cada. A gente vai até ver as estatísticas. Palmeiras morreu depois do pênalti, que foi inclusive defendido. Como que o time se perde mentalmente com um pênalti defendido? Eu nunca vi isso na minha vida. Geralmente, quando você tem um pênalti a seu favor, você perde, o outro time cresce, que é um absurdo. Eu fico até com medo quando o Palmeiras tem um pênalti a seu favor, porque a chance de perder e dar merda é gigantesca. E aí o Everton pega o pênalti e o time mesmo assim derrete mentalmente. Que merda que é essa? Eu nunca vi isso na minha vida. Um time derreter com um pênalti ganho, um pênalti a seu favor, não, um pênalti que o seu goleiro defende. Isso não existe. Cadê a mentalidade desse time? Cadê a cabeça fria? Cadê o coach que tá lá no banco de reservas, porque hoje ele só é coach? Cadê o preparo mental desse time? Porque preparo futebolístico, preparo de performance não tem há muito tempo, né? O coach pelo menos fazia um preparo mental, que já não consegue mais fazer. Só dá chilique na beira do campo, só reclama na beira do campo e mexer no time nada. Morreu com 2, aliás, né? 2 substituições, foi mexer com 30 minutos do segundo tempo, tomando 1-0 para tirar os seus atacantes e jogar com um atacante em campo. Facundo Torres não é ponta, não é atacante, é meia. Alan é meia. Ele tira o Sousa, tira o Vitor Roque e coloca Flaco Lopes e Alan.
Ele joga, a partir do momento que ele tá perdendo de 1-0, ele joga com um atacante. Que é isso? Não dá pra entender, não dá pra defender, desculpa, mas não dá pra defender. Eu tento ser aqui razoável, mas não dá. A atuação do Abel Ferreira em Copas desde o final desde 2022 é ridícula, é um absurdo, é tosca, é uma bosta. Essa é a verdade. Ganhando 3 milhões por mês. É ridículo. O Palmeiras jogou mais uma vez pra não ganhar, jogou pra empatar. Se joga pra empatar, vai perder. Quando que vai entender isso? Porque um derby não se joga pra perder, não se joga pra empatar. Um derby se joga pra ganhar. É guerra. Não é um joguinho de bola. E o Corinthians conseguiu ganhar na imposição física, na imposição mental. O Palmeiras entrou pra jogar um jogo de Paulistinha e o Corinthians entrou pra jogar uma final. Por isso que ganhou. Porque o time do Corinthians é uma bosta. O time do Corinthians é desorganizado. É um time cheio de espaços. É um time que não preenche as laterais. É um time que não preenche as costas dos laterais. É um time que não consegue sair jogando. É um time com inúmeros problemas. Eu falei aqui no pré-jogo. Eu convido vocês a assistirem o pré-jogo que eu fiz. O pré-jogo tá lá detalhado. Tudo que a gente poderia aproveitar do Corinthians. Inclusive, o que eu falei lá, né, uma vez considerando que o Palmeiras jogaria da forma como jogou, com o Aníbal descendo para fazer a saída de 3, eu avisei lá, onde que o Palmeiras teria a maior condição de fazer gol, de fazer jogadas? Nas costas do Mateuzinho. Onde que saíram as maiores jogadas do Palmeiras? Na lateral esquerda. Por que não manteve esse tipo de jogada? As únicas vezes que colocou a bola no chão, chegou no gol do Corinthians. Então por que viveu de chutão, de embate físico, faltinhas idiotas? O gol do Corinthians, inclusive, sai numa falta bizarra, ridícula. O jogador tá de costas pra você, você vai lá e faz uma falta. Mikael é jogador pro Palmeiras. Mikael é jogador, a gente se desfez do Naves pra ter Mikael. Esse cara entrou, fez a falta que originou o gol, errou na marcação junto com o Gomes, porque o Gomes, a gente pode falar, o Gomes errou no gol. Errou na marcação. Só que uma linha de zaga, ela, quando um erra, é porque geralmente, né, claro, tem erros individuais, mas geralmente se erra no posicionamento de toda a linha. E foi o Fux sair, foi o Palmeiras perder um zagueiro, porque o Fux pode não ser o melhor zagueiro do mundo, mas é um jogador de futebol, é um zagueiro. Pra entrar esse peladeiro, esse jogador ridículo que é o Mikael, que o Palmeiras acabou defensivamente. E poderia ter tomado mais no segundo tempo. Assim como poderia ter tomado 1 ou 2 no primeiro tempo. Além do pênalti, poderia ter tomado mais um. O Yuri Alberto fez uma partida ridícula. E mesmo assim o Corinthians ganhou. É esse o time que vocês querem ver? É esse tipo de time que vocês querem ver? Porque é isso que o Abel traz hoje pro Palmeiras. Infelizmente o Abel, que foi um grande treinador quando chegou, ele sumiu. Ele não existe mais. E aí eu pergunto mais uma vez, vocês têm confiança que o Palmeiras vai conseguir reverter esse jogo no pasto que é o Allianz Parque, com uma torcida de teatro que não pode gritar olé, que não pode criticar jogador e que aplaude derrota? Você confia que o Palmeiras vai conseguir fazer alguma coisa naquela bosta daquele Allianz Parque que tá hoje? Hoje, tá? Tô falando que o Allianz Parque é uma bosta sempre, porque o Allianz Parque depende de quem tá lá torcendo e de quem tá lá comandando. Depende do pasto que tá lá para os jogadores jogarem. Então hoje o Allianz Parque é uma merda. Hoje o Allianz Parque não dá nada pro time. O Allianz Parque não dá uma torcida que empurra. O Allianz Parque não dá um campo para eles jogarem. Certo? Vamos falar um pouquinho da análise dos dados aqui. Porque senão também eu vou acabar recebendo um processo por causa desse vídeo. O Palmeiras acho que não tinha a menor dúvida de como o Corinthians jogaria. Acho que ninguém tem dúvida de que o Dorival faria a mesma coisa que ele faz sempre, porque o Dorival não sabe fazer nada diferente do que ele sempre faz. O Corinthians joga com 3 volantes, como a gente já sabia, um 4-3-1-2, com Garro, e lá na frente Memphis e Yuri Alberto. Então não existia nenhuma dúvida sobre o que o Corinthians faria. E existiam milhões de possibilidades para o Abel Ferreira. No vídeo pré-jogo eu dei 3. Além daquele que eu imaginei que ele faria, eu dei uma outra com o Sousa, né, no lugar do Felipe Anderson, que é como foi, o Felipe Anderson não tinha condição de jogar. Dei uma outra com o Alan no lugar do Evangelista. Dei a opção de 3 zagueiros, que é o que eu faria para esse jogo, muito provavelmente. Talvez um 4-2-3-1 com o Alan de volante. Né? Agora, a questão é, o Palmeiras tinha inúmeras possibilidades para esse jogo. Poderia surpreender o Corinthians de diversas formas, mas fez exatamente o que fez e não deu certo contra Grêmio e contra Fluminense. Ah, mas ganhou do Grêmio e ganhou do Fluminense. Mas ganhou do Fluminense com 2 presentes e ganhou do Grêmio sofrendo um monte de bola nas costas dos laterais. Se o Grêmio tivesse um pouquinho mais de qualidade individual, talvez não tivesse ganho. Então eu venho aqui criticar a performance do time depois de vitórias, por quê? Porque eu sei que se performar dessa forma em jogo grande, não vai ganhar.
Você ganha de Grêmio em casa. Você ganha do Fluminense sem áreas, pós-mundial, cansado, sem jogador. Você ganha jogando mal. Claro que você ganha. Porque o Palmeiras investiu 500 milhões, meio bilhão de reais para montar esse elenco. Então é óbvio que você vai ganhar de um Grêmio que hoje também é um time ridículo e de um Fluminense desgastado, sem seu principal jogador. Com esse tipo de performance você ganha. Mas você ganha uma oitava de final contra o seu maior rival, que nunca te eliminou na história, além de Paulista? Você consegue ganhar de um time desse? Um time que está passando pela sua pior fase extracampo da sua história? Você consegue ganhar? Um time que não consegue pagar nem seus funcionários? Você não consegue ganhar. Por quê? Porque não tem performance. Não adianta, resultado por resultado não se sustenta a longo prazo. Por isso que eu venho aqui reclamar quando o Palmeiras joga mal, independente de resultado. Então o Palmeiras entra para jogar do jeito que a gente já sabia que ia entrar para jogar. Com o Aníbal Moreno fazendo essa saída de 3 com os zagueiros, o Evangelista perdido no meio de campo, porque ele não sabe jogar de costas para o time adversário, ele não sabe jogar sob pressão, e na única bola que ele conseguiu receber, virar e ter o campo aberto para jogar, o que ele fez, errou o passe pro Vitor Roque. Porque ele não é jogador pro Palmeiras, não é jogador para ser titular, não é jogador para jogar um jogo como esse. Não dá para ter Evangelista, não dá para confiar no Evangelista. É um jogador no máximo para compor elenco. Aí o Palmeiras tem Piquerez de um lado e o Giai. E aí o Giai faz uma péssima partida. Por que o Giai faz uma péssima partida? Porque ele não é um jogador ofensivo. O grande trunfo do Palmeiras até esse momento na temporada foi encontrar o Giai na saída de 3, como um lateral defensivo. Ele é um monstro defensivamente. É um grande desarmador, é um grande interceptador, ele faz grandes coberturas na zaga. E aí você atrasa o Aníbal Moreno, despovoa seu meio de campo, você tem nele apenas o Evangelista para fazer a saída de jogo, né, esse segundo momento da saída de jogo, e você adianta o Giai e o Piquerez. O Piquerez já jogava adiantado. O que você ganha com isso? Porque defensivamente você perde um jogador, que é o Giai. E ofensivamente você não ganha nada, porque o Giai não sabe jogar ofensivamente, não é a característica dele. Ele não é um bom cruzador, ele não é um bom associador de jogadas, ele não é um bom finalizador, ele não é um bom assistente, ele não é criador de jogada. Então o que você ganha com o Giai? Tudo isso para você adaptar um time para o Evangelista. Bastaria você jogar com o Alan de 8 que você não precisaria fazer todas essas mudanças. Eu entendo testar. Não deu certo. Só deu certo contra o Atlético Mineiro, que não jogou nada naquele jogo. E teve, com 30 minutos de jogo, o Gabriel Menino saindo para entrar um outro garoto que não jogou nada. E aí a gente olha aqui o campinho do Palmeiras e a gente vê o Evangelista à frente do Maurício. Como que você explica isso? Porque o Evangelista não consegue fazer essa função de 8, essa função de primeiro jogador de meio de campo, que tem como função principal começar a armar o jogo, a partir da bola saindo dos zagueiros, na saída de 3, saindo dos zagueiros e do volante. O Evangelista tem essa função no Palmeiras. Ele ocupa esse lugar do campo, a gente pode ver no mapa de calor dele. Olha aqui como ele povoa essa primeira linha à frente dos zagueiros. Só que isso simplesmente não dá certo, então o Maurício tem que começar a correr para trás para armar a jogada. E quando o Maurício corre para trás, você não tem para quem tocar na frente. O Facundo tem que centralizar. E aí quem vai receber a bola na lateral? O Giai, que não é um jogador ofensivo. Como que você faz jogada ofensiva dessa forma? E aí por onde passa todas as boas jogadas do Palmeiras? Nas costas do Mateuzinho, como eu falei que passaria. Porque é óbvio, é evidente que tá lá o jogo do Palmeiras. É lá que o Palmeiras precisaria jogar, uma vez entrando assim. Porque se entrasse de outro jeito, teria muito mais chance de fazer gol. Teria muito mais espaços para se explorar. Eu convido mais uma vez você a ver o pré-jogo, para você entender o que eu tô falando. Por que o Palmeiras teria mais dificuldade jogando da forma como jogou? E mesmo jogando da forma como jogou, teria onde explorar, que foi onde explorou quando explorou, que é as costas do Mateuzinho com a dobra Piquerez e Sousa. Então, o que mais que eu posso dizer? Tá tudo dito no pré-jogo. Eu não sou engenheiro de obra pronta. Eu já fiz o vídeo antes pra ninguém me encher o saco, entendeu? Porque tá tudo lá. Tá tudo dito lá. Eu falei tudo o que aconteceria em cada possibilidade que o Palmeiras se colocasse em campo. Então o Palmeiras entrou pra prolongar mais um jogo, não conseguiu jogar no primeiro tempo, toma um gol na primeira bola que o Mikael entra, né, na saída do Fux, porque é isso que acontece. Quando você procura empatar, basta um evento fora do script para você tomar o seu gol e sair com a derrota do primeiro jogo das oitavas, da decisão. Então, se o Fux não tivesse saído, dificilmente o Palmeiras teria perdido o jogo. Provavelmente teria sido um 0-0, pragmático, seria um bom resultado? Não seria. Porque eu não confio no Palmeiras para ganhar de 1-0 do Corinthians em casa, jogando num pasto, com uma torcida que não apoia.
que não grita, que não torce, que fica vendo TikTok. Essa é a torcida do Allianz. Então eu não confio que o Palmeiras fosse ganhar em casa. O Palmeiras não tem ganhado em casa de ninguém. Ganhou agora do Grêmio. Ganhou do Atlético Mineiro também. 2 times que a gente sabe como estão na tabela do Brasileirão, né, como estão institucionalmente. Então eu não confiaria, não acho que 0-0 seria um bom resultado. 1-0 é pior ainda. Só que é isso, quando você entra pra empatar, basta um evento fora do que você imagina pra você perder o jogo. E perdeu. E era pra perder demais. Era pra perder demais porque se o pênalti entra, já seria 1-0 no começo do jogo. Se você tem o Yuri Alberto jogando, porque o Yuri Alberto não jogou. Ele não, o Corinthians ganhou do Palmeiras com 1 a menos em campo. Porque o Yuri Alberto não jogou. Além de perder o pênalti, ele não fez nada em campo. Ele não apareceu. Não marcou, não se associou, não finalizou. As bolas que ele teve, ele finalizou muito mal. Finalizou amassado pela zaga. Muito, muito mal. Um péssimo jogo do Yuri Alberto. Talvez o pior dos últimos tempos no Corinthians. E aí o que acontece? Né? O Palmeiras toma um gol e com 30 minutos do segundo tempo, a Abel resolve mudar. Porque até os 30 minutos do segundo tempo, tendo 30 minutos do segundo tempo abaixo fisicamente, abaixo em relação à intensidade, disputa, o Abel simplesmente não mudou, né? O Abel deveria ter aproveitado, porque o Corinthians não tem banco. Então se você muda com 15 minutos, você coloca um time com mais força física, com fôlego, para amassar um time que é fraco, que já tá cansado e é fraco, um elenco que é fraco, que não tem substituição. Se o Palmeiras começa a atacar com 15 minutos com Alan, com Flaco Lopes e Vitor Roque, né, isso no 0-0, hein? Você dobra os seus atacantes, você coloca um volante com mais pegada, que é o Alan, com mais saída de jogo, e aí o Corinthians tem que mudar, tem que tirar o Carrillo para colocar o Bidon, e você tá com esses caras em campo, você amassa o time dos caras. A gente viu o que virou o Corinthians com o Bidon quando saiu o Carrillo, um buraco no meio de campo. Você imagina um time com força e com fôlego novo jogando contra esse time? Não tem como dar errado. Aí o Abel espera tomar o gol. E aí quando toma o gol, qual que é a genialidade dele? Eu vou tirar 2 atacantes, vou colocar um atacante e um meia. Vou tirar o cara que tá fazendo a melhor partida no meu time, que é o Vitor Roque, que talvez foi o único que entendeu o que era o jogo de hoje. E você tira o Vitor Roque, tira o Sousa, que também tava fazendo uma partida ok, né? É um asterisco aqui, porque o Sousa teve uma bola na pequena área, sozinho, e ele simplesmente cabeceou, tocou de volta pro Hugo Souza porque achou que estava impedido. Você não tem que achar nada, você tem que dominar essa bola ou dar a casquinha pro Maurício e fazer o gol. Depois se tá impedido ou não, deixa o juiz decidir. Você não dá a casquinha pro Hugo Souza e vai ver achando que você tá impedido. Não dá pra aturar essa displicência. Mas apesar disso, fez uma partida ok. E aí o Abel faz o quê? Destrói o time. Porque a partir do momento que sai o Sousa, sai o Vitor Roque e entra o Flaco, e ele não tem ninguém pra associar, olha o mapinha do Alan. Olha isso daqui. Vocês acham que isso daqui é razoável? Vocês acham que isso daqui é perdoável? 3 milhões por mês pra isso daqui. Olha o mapinha do Alan. O Alan é meia. Ele jogava na base de volante ou de meia pela esquerda. Ele jogava tal como o Felipe Anderson joga. Ele não é ponta. E não adianta reclamar do Felipe Anderson. O Felipe Anderson jogou 2 jogos na posição dele no Palmeiras. Eu não sei se eu cheguei a falar, mas o Maurício tá jogando atrás do Evangelista. Acho que já falei, eu já nem sei mais o que tem. É tão absurdo, é tanto absurdo no jogo. Se a gente vai para as estatísticas, eu nem olhei, vou olhar a primeira vez aqui com vocês, mas eu acompanhei durante o jogo, né? O Palmeiras tem um total de chutes parecido com o do Corinthians, né? O Everton vai salvar mais bolas do que o Hugo, né? É incrível, né? Engraçado que o SofaScore não sabe, né? Que o Corinthians não pode ter nada verde, né? Mas infelizmente para os corintianos o SofaScore tá dando tudo em verde aqui para eles, né? Pra histeria dos corintianos. E aí você tem um time que... Os 2 times, né? 370 passes de média. Gente, é um jogo em si ridículo. Mas do Corinthians é esperado. O Corinthians não tem elenco. O time do Corinthians é fraco fisicamente. Os grandes jogadores do Corinthians não são fortes fisicamente. E os que são fortes fisicamente são muito ruins tecnicamente. Você tem o Carrillo, que talvez consiga juntar essas duas coisas numa fase horrenda. Talvez a pior fase da carreira dele, desde que os dias saíram. Então era muito básico. O tanto que o Palmeiras, mesmo jogando essa partida ridícula, conseguiu chutar, finalizar 11 vezes ao gol. Não ao gol, né? Mas finalizar 11 vezes. Teve 2 grandes chances. Eu gostaria de saber, né? O SofaScore, uma coisa que ele não dá, que seria interessante, é mostrar quais são essas 2 chances do Palmeiras, né? Essa daqui do Sousa é inacreditável, velho. Inacreditável.
essa casquinha que ele dá pro Hugo Souza. Isso daqui provavelmente é uma das grandes chances. Isso aqui é inacreditável, essa displicência é imperdoável, imperdoável. Ah, não, claro, o Palmeiras teve 2 grandes chances só naquela jogada, né? A bola que o Souza chuta travado, né? Ela deve estar bem aqui. Essa outra aqui, né? Que é aquela bola travada aqui. E aí o Giai chuta e acho que provavelmente essas 2 grandes chances são justamente na mesma jogada, né? Um momento que o Palmeiras estava melhor no jogo, que colocou a bola no chão e jogou. 10 minutos? Dá pra ganhar com 10 minutos? Eu falei contra o Grêmio, o Palmeiras jogou 20 minutos e ganhou. Tá ótimo, né? Tá lindo. Só que em jogo importante não vai dar. 10 minutos, 20 minutos não dá, você tem que jogar 90. Pra ganhar esse tipo de jogo você tem que jogar 90. E o Corinthians jogou. Jogou nas condições do Corinthians, mas jogou. E ganhou o jogo. E poderia ter ganhado demais. Então é isso, o que mais que eu posso dizer? Sabe, não tem muito o que falar. Eu vou ficar aqui analisando dado, a gente viu o jogo. Eu nem precisaria ir pro campinho hoje. Ainda vi gente falando no Twitter que o Palmeiras fez uma boa partida, um bom primeiro tempo. Gente, pelo amor de Deus. Vocês já viram o Corinthians jogar? Vocês viram o Corinthians jogando contra o São Paulo? O Corinthians tem inúmeros buracos. O Palmeiras é um time que gastou 500 milhões além da base que já tinha. Além da base, né, base mesmo, de garotos, e além da base de time, de elenco que já tinha. O Palmeiras tem condições para amassar esse Corinthians. E era obrigação do Palmeiras ganhar em casa e ganhar na Neoquímica Arena. Era obrigação. Obrigação. Ganhar lá e aqui. Não tem conversa. Não tem desculpa. Eu nem vi ainda a coletiva do Abel. E nem quero ver, pra ser bem sincero. Mas eu vou ver. Pra amanhã. Talvez até volte aqui pra comentar alguma coisa. Porque eu quero ver qual é a desculpa que ele vai dar. Mas eu já sei. Eu não vi a coletiva, mas já posso chutar. Ele vai falar que tem jogador machucado, ele vai falar que a arbitragem foi caseira, ele vai falar que se não fosse um impedimento milimétrico teria sido 1-1, ele vai falar que o pênalti não foi pênalti, ele vai falar que o juiz não deu acréscimo, ele vai falar que o juiz não deixou o jogo ocorrer, ele vai falar que tacaram coisa no campo. É isso que ele vai falar. Vocês aceitam essas desculpas para a derrota do Palmeiras hoje na Neoquímica Arena? Para um Corinthians que não joga nada? Eu não aceito.